Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão no meu coração a respeito do livro de Provérbios. No último vlog eu compartilhei com vocês que em janeiro eu li um capítulo de Provérbios por dia. E o Senhor falou muito comigo nessa leitura durante esse mês. Então eu queria compartilhar com vocês alguns conselhos, né? Eu não são exatamente conselhos, né? Mas são coisas que eu aprendo. Porque Provérbios é um livro muito rico de conselhos. Então eu queria compartilhar alguns daqueles que o Senhor trouxe ao meu coração para falar com vocês. As minhas anotações e a Bíblia em Provérbios. Importante, primeiro, antes de tudo, dizer que eu li Provérbios já outras vezes anteriormente. Mas a cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela é nova. Então, todos os dias, mesmo que eu leia sempre a mesma palavra, é impressionante como Deus pode usá-la para me falar sobre coisas diferentes e de formas diferentes. Então, a dica é, se você ainda não tem muito contato com as diferentes traduções, procurar uma tradução que seja de fácil entendimento, né? Se você não tem muito contato ainda com o livro de Provérbios. Porque a gente vai ter aí diferenças de traduções. Então, a NVT, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, nos mostra a palavra de Deus, mas através de um olhar mais prático. Então, a Nova Versão Transformadora é bem para esse lado mais prático. A gente vai ter também aí as mais apegadas realmente ao texto bíblico, texto original. Mas a que eu li, a que eu estou lendo, que é nessa Bíblia aqui, que eu acho ela incrivelmente linda, é a NVI. Também gosto muito dessa tradução, porque aí é mais ou menos uma mistura desses dois. Vamos começar. O primeiro conselho que Provérbios deixa pra mim, e que eu sei que se você já leu o livro de Provérbios, você já ouviu muito sobre isso, é que a sabedoria é algo que Deus deseja nos dar. E Provérbios vai falar que o princípio, o início, a chave do conhecimento, da sabedoria é o temor ao Senhor. O que nós entendemos com isso? De que quando nós começamos a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, é que a sabedoria vai sendo formada em nós. E a gente vê aí nos primeiros capítulos, até mais ou menos o capítulo 10 de Provérbios, que ele vai iniciando falando sobre o quão importante é ser sábio, o quão importante é a sabedoria, quanto nós devemos valorizar, o quanto ela tem valor. Então, os primeiros capítulos de Provérbios são mais focados nisso aí, para mostrar realmente o valor que tem a sabedoria. E eu vejo que Provérbios nos ensina isso, que Deus deseja compartilhar a sabedoria conosco. E esse foi um dos motivos aí pelo qual eu quis começar o ano lendo Provérbios, porque uma das minhas buscas, como eu falei aí no último vlog, nesse ano de 2025 eu desejo ser uma pessoa mais sábia, né? Então, não tinha por onde melhor começar do que por Provérbios. E essa vez que eu li foi realmente muito diferente, porque a gente começa a reparar, quanto mais a gente cresce em conhecimento de Deus, mais a gente começa a reparar pequenas coisas que talvez nas primeiras vezes que eu li eu não consegui reparar nesses conselhos. E também pela fase da vida que a gente tá, os nossos olhos eles são levados a observar certas coisas específicas daquilo que a gente está vivendo. E foi muito bom aprender sobre isso, mas é isso que eu quero deixar nesse primeiro ponto. Deus deseja nos dar sabedoria, Deus deseja te dar sabedoria, Deus deseja que você conheça mais sobre a palavra, que você conheça o que Ele pensa a respeito das coisas, né? Que você conheça o que é a verdade e viva embasado nessa verdade, que é a própria palavra de Deus. Como é que nós conquistamos isso? Através de um relacionamento com o Senhor. E aí o segundo conselho, que a gente também vai ver em Provérbios, é que ele vai estar sempre mostrando aí como é a vida do justo e como é a vida do ímpio, como é a vida daquele que é sábio e como é a vida daquele que é imprudente, e quais práticas cada um tem. Então ele passa às vezes muitos capítulos falando que o sábio faz isso, o imprudente faz aquilo, o justo faz isso, o ímpio faz de outra forma. Então a gente vê que Provérbios valoriza as nossas ações, a nossa vida prática. Como é que nós temos procedido no caminho? O que é que nós temos mostrado através das nossas ações? Então eu vejo muito isso, né? A forma como nós procedemos mostra aquilo que nós acreditamos. Então, um segundo conselho, segunda coisa que eu aprendo, preciso viver uma vida
que realmente demonstre aquilo que eu acredito. A minha vida prática, as minhas ações, quem eu sou no dia a dia, precisa mostrar aquilo que eu realmente acredito. Então, eu preciso proceder da forma como eu creio. Minhas palavras, aquilo que eu creio, aquilo que eu afirmo, precisa estar de acordo com aquilo que eu estou vivendo. A Bíblia vai dizer que aqueles que são justos, eles são pessoas que têm discernimento, que buscam o Senhor, que confiam no Senhor, estão dependendo dele, são pessoas que buscam conselhos, são pessoas que sabem se controlar, né? A Bíblia fala, Provérbios em si, também fala muito sobre nós termos o domínio próprio. E o domínio próprio vai estar ligado a várias coisas aí que a gente vai ver mais pra frente, de eu ter cuidado com aquilo que eu falo, saber o momento de ficar calado, saber o momento de falar, de como me portar em cada situação, de me posicionar bem em diferentes situações. Tem um versículo que eu nunca tinha percebido e até compartilhei com algumas pessoas. Vou procurar rapidinho aqui para vocês verem. Provérbios capítulo 23. Ele vai começar dizendo que quando nós estivermos sentados em uma mesa com algumas autoridades e a gente estiver assim com fome, sabe? De colocar a faca. Isso não é de forma literal, tá, gente? Mas de colocar a faca, saber colocar a faca sobre a nossa garganta, assim, para controlar o nosso apetite, né? Não desejar iguarias que são só enganosas. Então, veja aí que Provérbios traz um versículo para nos dizer que a gente precisa aprender a não ter gula e a se comportar na situação ali onde eu estou. Uma questão também de domínio próprio, né? E outros versículos, até nesse mesmo capítulo, vai falar pra gente não ficar aí tentando esgotar as nossas forças, querendo ser rico, querendo bênçãos que passam, que são passageiras, né? Então, tem muitos conselhos aí relacionados a momentos específicos, a questões de como nos comportar e como a nossa conduta deve ser. E aí ele sempre também vai demonstrar a diferença entre o ímpio, né? Entre aquele que é imprudente. Ele não mede as palavras, ele é uma pessoa de coração duro, ele é invejoso, ele é ganancioso, ele não sabe ter domínio próprio. Então a gente vai ver aí então que Provérbios nos dá a lista de como nós devemos proceder para sermos encontrados aí como realmente pessoas que estão vivendo uma vida justa. E aí uma terceira coisa que Provérbios me mostra é o poder das nossas palavras. O principal versículo sobre isso é Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder para dar vida e morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, o que nós falamos, aquilo que nós declaramos continuamente, está sendo reafirmado. Então, nós temos poder para declarar vida ou declarar morte. E isso é muito forte, muito profundo. Eu ter cuidado naquilo que eu falo, naquilo que eu afirmo, naquilo que eu declaro, principalmente de forma prática. Eu preciso ter cuidado naquilo que eu declaro sobre a minha vida, naquilo que eu declaro sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor. Né? Muitas das vezes a gente fala até por brincadeira, algumas coisas. Eu tinha um grande costume, sabe? De falar uma frase que de certa vez o Senhor me pegou assim e puxou a minha orelha. Que era quando alguma coisa acontecia, eu dizia assim: eita, daqui pra frente é só pra trás. Isso de forma brincando, né? Assim, isso de forma como brincadeira. De dizer que essa situação só tinha como piorar, né? Mas aí o Senhor realmente me pegou quando eu falei essa frase uma vez. E o Senhor me pegou assim e disse assim: Giovana, você acredita nisso que você está dizendo? Será que realmente é isso que você quer? Que daqui pra frente as coisas só deem mais errado? Então a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente tá declarando, né? Eu tô declarando que se eu continuar aqui nessa situação não vai ter jeito dela melhorar, só vai ir pra trás. Então não é isso que eu desejo. Então eu precisei ter cuidado nessas palavras. E isso é algo que constantemente a gente precisa estar prestando atenção para não se deixar se levado aí por coisas que às vezes a gente fala e nem percebe. Outra questão que Provérbios também aborda muito é sobre diligência. E é um dos grandes conselhos que eu peguei para mim nesse tempo. Porque eu pedi ao Senhor para ser alguém mais diligente, para me comprometer com algo que eu tenho para fazer e realmente fazer aquilo, não dar lugar à preguiça. E Provérbios vai ter muitos versículos falando sobre preguiça,
né? De que aquele que diz que quer só mais alguns minutinhos para dormir, para descansar, e aí ele vai vendo que o tempo vai passando e ele não vai ter mais como voltar atrás para recuperar esse tempo. Tem exatamente um versículo que fala sobre isso. Provérbios vai dizer que os preguiçosos, eles só desejam e não se comprometem a buscar aquilo que eles desejam, né? A trabalhar para aquilo que eles estão desejando. Aí eu vou citar aqui rapidamente alguns versículos, ó. Provérbios 13:4, Provérbios 19, do 15 ao 29, Provérbios 26, do versículo 13 ao versículo 16, Provérbios 10, do 4 ao 5. Tudo isso vai falando sobre preguiça. E vai nos dizendo que nós precisamos ser pessoas diligentes. Ele vai dizer que nós precisamos ser como as formigas, que trabalham para que no inverno elas tenham a comida que elas precisam. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser pessoas diligentes para que quando, em algum momento, a gente precisar, que tenha o que nós precisamos. Rapidamente, quero ler aqui para vocês Provérbios 10. O versículo 4 e 5 diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ou seja, a gente vê que as mãos diligentes trabalham e alcançam aquilo que elas estavam buscando. Por último, a última coisa que eu quero deixar aqui, que eu aprendi nessa leitura de Provérbios, é sobre a mulher sábia. Né? Provérbios vai ser um grande livro aí que fala sobre a mulher. E ele começa dizendo que a mulher sábia edifica sua casa, lá em Provérbios 14, né? Provérbios 14:1 vai dizer isso. E a gente vai ter aí o grande capítulo de Provérbios que muitos conhecem, falando sobre a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31. Mas muitos versículos antes disso falaram ao meu coração. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Compartilhar com vocês alguns versículos aqui. Primeiro, Provérbios 18:22 diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Mas aí, mais pra frente, ele vai falar de algumas mulheres que não é tão bom conviver com elas. Então, Provérbios, capítulo 21, versículo 9 diz assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, né? O versículo 19 diz: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então, a forma como o nosso lar se sente foi algo que o Senhor começou a falar comigo, sabe? A forma como o meu lar se sente tem muito a ver com a minha influência. A forma como eu me sinto, às vezes passa, né? É isso que eu passo para minha família e toda a minha família começa a sentir isso. E não só para nós mulheres, mas em especial porque foi o que o Senhor falou comigo, né? Então, que eu não seja como essas mulheres com quem é difícil ter uma convivência, mas que eu seja realmente como uma mulher sábia, que edifica sua casa, que é de boa convivência, que é como achar um tesouro, né? Que encontrar uma esposa é como achar uma bênção do Senhor. O Senhor falou comigo nesse tempo também sobre que tipo de esposa, que tipo de mãe que eu estou me tornando, como eu quero agir com a minha família, que legado eu quero deixar, que lembranças de mulher diligente ou de uma mulher briguenta, de uma mulher amargurada, né? De uma mulher amorosa, de uma mulher cuidadosa ou de alguém que está sempre em atrito com outras pessoas. Então, o Senhor fala muito comigo para que eu seja uma mulher sábia, né? Então, que você fique com esses pequenos conselhos aí de Provérbios, não só para mulheres, mas que todos nós precisamos ser pessoas sábias, pessoas que estão buscando a sabedoria e buscando melhorar, buscando mostrar através das nossas vidas que nós somos transformados por essa palavra e diariamente seremos transformados por ela, porque nunca estaremos aí em estatura de varão perfeito, porque quando estivermos o Senhor nos leva, mas nós precisamos caminhar um caminho de melhora, né, a cada dia. Espero que você possa desejar ler o livro de Provérbios, que você possa aprender muito com ele e ouvir muito do Senhor, porque tem muito mais coisa rica aqui nesse livro para aprender, e não só em Provérbios, mas em toda a palavra de Deus. Um beijo e até a próxima!